Bom, boa noite a todos vocês. A sala, puxa, que legal, tem bastante gente. O prestígio, super prestígio do Saulo, muito obrigada. Hoje é 20 de novembro de 2023. Estamos iniciando um estudo baseado no satsang que Saulo proferiu em 2020, de nome Transcendendo o Medo. Gente, foi para mim. Paulo não é bobo, né? E aí sabe realmente que cada pessoa precisa da, da sua cota de dificuldade. Essa é a minha. Aí a gente pensa assim, quer dizer, eu penso assim, como é que eu vou começar, né, esse estudo? Gente, ó, é um estudo, hein? Por favor, eu não vou proferir uma palestra de 1 hora para depois vocês saírem daqui com todo o conhecimento do mundo, por favor. Não sou Enéas, não, tá? Sou não. Então é o seguinte, eu estava pensando como começar, né, esse estudo. Antes de mais nada, eu tenho que abaixar aqui os meus batimentos cardíacos, porque estão assim aceleradíssimos. Por que isso, gente? Todo mundo tem a sua dificuldade, né? Todo mundo tem o seu medinho de alguma coisa. E pode ter certeza que comigo o medo é de me expor, né? Legal. Não é, digamos, soberba, não é nenhuma coisa assim de julgamento, mas é tão somente, como é que a gente pode dizer? É um receio de ser vista. Lindo, né? De ser vista. Mas, bom, calma, eu tenho que me acalmar. Gente, é o seguinte, é isso que acontece quando a gente não consegue transcender o medo. Olha que beleza. A gente começa a falar um bando de besteira, a gente começa, às vezes, a fazer muitas besteiras, né? E muitas vezes a gente faz besteiras sérias e crassas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar o nosso equilíbrio, seja com respiração, para poder se acalmar, né, Carla? Se acalma. Uma meditação. Respiração ajuda bastante, viu? Inspira, expira. Para que a gente possa acalmar a nossa mente e aí sim a gente possa permitir que o entendimento venha para a gente. Senão a gente começa uma verborragia louca e não, não sai nada, né? Então, o que que eu fiz? Como a nossa base é o satsang do Saulo, eu fiz o dever de casa direitinho, viu, Saulo? Eu dei uma olhada mais de uma vez no satsang, porque em 2020 eu não tinha ainda contato com vocês, né? A gente estava lá na pandemia, né? Engraçado que são aprendizados e conhecimentos que são atemporais, né? A gente vai percebendo que o tempo passa e os ensinamentos continuam. E o Saulo mesmo diz no vídeo, né? Eu já falei isso, eu já falo isso há vidas, né? E por que é que continua falando? Ou porque a gente não aprende, ou porque a gente não apreende. E aí é a gente internalizar, é a gente perceber que a gente precisa
parar de olhar fora, que é como Saulo mesmo falou sobre a questão externa, e buscar o que há de mais essencial dentro da gente. Que a gente pode ter ajudas, muletas, para a gente passar um momento de dificuldade, um medo, um receio, de várias formas. Pode ser uma pessoa que ajuda, pode ser um vídeo, que o próprio Saulo falou, né? Manda um videozinho, toma esse vídeo aqui, que aqui você vai encontrar a ajuda. Pode ser uma leitura, mas tudo isso só vai surtir algum efeito se falar dentro da gente. E aí, quando fala dentro da gente, é que a gente percebe o que de fato tem que ser mudado, transformado na gente. Eu fiz uma série de anotações aqui que eu vou pegar como colinha aqui, porque tem que ser, né? O Saulo fala muito sobre a questão, sobre algumas frases que são importantes, que o medo precisa ser trabalhado na gente para que a gente possa despertar o nosso potencial, para que a gente possa se autoempoderar, para que a gente possa ser mestre de nós mesmos. Eu estou lendo mesmo, viu, gente? Estou colocando aqui ipsilíteres o que ele falou, para que a gente possa se levantar e andar pelas nossas próprias pernas. Porque tudo que a gente fizer para que a gente possa transcender o medo vai ser em vão. Se a gente não conseguir se levantar por conta própria e andar. Então, é como o próprio Saulo diz, que existem muitas ferramentas, muitas. A gente pode usar a meditação, a gente pode usar uma quantidade grande de oração, seja o que for. Mas a gente tem que entender que todo esse processo só existe para que a gente possa superar o que é mais difícil na gente. Se a gente passa por todo esse processo, pode ser o que for, cada um tem o seu tempo, e a gente não consegue superar, a gente tem que fazer outra coisa. Esquece tudo isso que a gente fez, tem que fazer outra coisa. É a questão do significado. Se a gente faz algo que não significa em nada para a gente, por que a gente continua fazendo? Então a gente tem que perceber o significado que há em tudo que a gente faz. E as minhas mãos ainda estão suadas, o coração ainda está batendo um pouquinho forte, mas a respiração já está ajudando a melhorar. E olha que não é fácil. Transcender o medo, gente. E muitas vezes é um medo tão fictício, é um medo tão ilusório, que é interessante o quanto que a gente alimenta ele. A gente alimenta com a nossa ignorância. A gente alimenta com imaginações infundadas. A gente acha que a gente está passando por situações que ninguém mais passou. E se a gente para conversar com uma única pessoa, a gente vê que ela passa pelos mesmos problemas. Então, transcender o medo, gente, é algo sério, não é uma brincadeira. É algo que vai acontecer a todo momento na nossa vida. E a gente tem que saber lidar com isso. E para a gente lidar com isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aceitar que existe. Se a gente negar,
disser que não, eu posso fazer a qualquer momento, só não vou fazer agora, mas daqui a pouco eu posso fazer. Saber que a pessoa está fugindo de uma boa oportunidade de crescer e se fortalecer. E a gente sabe que quando a gente enfrenta as nossas dificuldades, eu não vou nem ficar falando muito a palavra medo, mas se a gente enfrenta as nossas dificuldades, a gente pode até se machucar, mas pode saber que a gente sai lá na frente fortalecido. Quando a gente passar uma próxima dificuldade, a gente já vai ter um outro entendimento sobre como a gente passa pela situação. Então, eu posso dizer para vocês de cadeira, sabia, que o medo é paralisante, o medo, o medo dificulta, o medo faz a gente até se transformar. Tem gente que, numa situação assim de medo, de dificuldade, nossa, surta. Tem gente até que somatiza, passa mal. Eu, quase que eu não vim para essa live hoje, sabia? É, é um sentimento, às vezes, de impotência, gente. E a gente tem que entender. Só que, ó, tô aqui, tô enfrentando. Porque, apesar do medo muitas vezes ser paralisante, muitas vezes ele nos impedir de fazer muitas coisas, nos modificar, a gente tem que enfrentar. A gente tem que se expor. A gente tem que se permitir, pelo menos enfrentar esse medo. E, ó, quando a gente enfrenta ele e passa, por vezes a gente olha para ele de volta assim e fala assim: é tão pequenininho, por que que eu te alimentei tanto assim? Quanto mais, né, a gente alimenta, maior ele fica. Quanto mais a gente ignora ele, a questão não é não existir o medo. A questão é a gente saber que ele existe, mas o medo nos ajudar a ser mais cautelosos, previdentes, fazer a gente se organizar melhor sobre uma questão, mas nunca permitir que nos paralise. E aí, a gente pode até chegar na questão, a gente pode passar para essa questão da transição planetária, que é o que está tão em questão, principalmente nas lives do Enéas, do Ascension, sobre o que vem aí pela frente, ou o que pode vir aí pela frente. Muitas vezes a gente escuta tantas previsões ou informações que estão acontecendo, a gente vê aí calor extremo, terremotos, guerras, confrontos, né? E muitas questões dessas vão sendo trazidas nos termos bíblicos, né? Dizendo que é o início do fim, são os problemas, as dores do parto, né? Toda aquela questão que vai trazendo uma ansiedade muito grande na gente e fazem com que a gente se pergunte: como que eu vou passar por isso? Como que eu vou fazer para me tornar uma pessoa de segurança, como também é dito nas lives do Enéas no Essential? Não é fácil, gente, não é fácil, mas é possível. É possível, porque da mesma forma que o Saulo fala que o nosso potencial está dentro da gente, quando a gente percebe que
nos buscando a nossa essência, olhando para o que há de mais inicial e primordial em nós, a gente consegue buscar e enxergar a nossa luz, que é basicamente o que vai nos direcionar, tanto no entendimento de nos trabalhar nas nossas dificuldades, como também fazer com que a gente se coloque à disposição para servir, para repassar a nossa luz e para sermos, dessa forma, sermos um com todo mundo. Não é fácil, mas eu sinto que esse aqui é o caminho. Mas é o seguinte, essa não é uma live assim, só minha, não. Isso é um estudo, né? Então, eu queria colocar, deixa eu ver aqui só um minutinho nos meus escritos, uma questão que eu queria colocar para reflexão, para a gente começar a nossa conversa. E vai ser muito importante para a gente, para que a gente possa começar a movimentar um pouquinho aqui o nosso estudo. Tem uma colocação que o Saulo fez nesse satsang que eu gostaria de colocar, porque, assim, para mim, tem um entendimento, mas eu gostaria de ouvir o entendimento de vocês. Eu não vou falar o meu, eu vou colocar para vocês me ajudarem, ou nos ajudarem a trabalhar esse entendimento. Ele fala assim: tudo que você está fazendo para preservar a sua alma e a sua essência é ego. Como que a gente pode refletir sobre essa frase? Alguém poderia contribuir com um entendimento? Tudo o que você está fazendo para preservar a sua alma e a sua essência é ego. Boa noite. Oi, Alexandre. Boa noite. Eu acho que começa no fazer, né? Que, inclusive, é um exercício difícil para mim. Eu sempre fui muito de ação, né? Uma ação planejada, mas uma ação agressiva, no sentido de eu tenho que fazer, eu vou e faço e atropelo, destruo todos os medos, né? Não é algo fluido. Então, se eu estou fazendo algo, né? Você pode repetir a frase? Tudo Fazer o foi que você está fazendo para preservar a sua alma e a sua essência é ego. Então, já estou fazendo com algum propósito, eu já estou racionalizando uma situação, eu já estou tomando decisões, fazendo escolhas. Então, eu já saí da minha essência, né? De cara, eu saí da fluidez, e caí nesse mecanismo que eu já estou acostumado a estar, né? Que não é natural, portanto, é meu ego. E aí eu começo a inventar desculpas, né? Então, igual você mencionou da questão do medo, né? Ah, isso eu sou capaz de fazer, mas eu vou fazer depois, né? Então, eu já estou desviando do foco. E eu ouvi uma vez de um outro guru que
os medos são como... Eu imaginei na minha cabeça, né? Os medos como se fosse um mapa, assim, cheio de montanhas e vales. E os medos são essas montanhas, né? No meio da topografia ali. E eu posso dar todas as desculpas para fugir dessas montanhas, né? Ah, o meu coração está me dizendo que tal coisa é mais adequada, ou o que for. Então, todas as pessoas têm acesso ao mesmo mapa, né? Cada um com o seu mapa, com os seus medos, né? E seus possíveis caminhos ali. Então, eu posso olhar para esse mapa e entender que o medo me indica algo que eu tenho para enfrentar, né? Algo que eu tenho para lidar. Aí eu nem sei se eu gosto da palavra enfrentar, porque vira uma luta, né? O propósito acho que não é bem de eu lutar contra o medo, né? É mais esse de deixar que as situações ocorram, como você está citando, né? Eu estou com medo de estar presente aqui, me expondo e conversando com as pessoas, mas eu liguei a câmera, mas eu entrei no horário, eu estou aqui, né? O medo está rolando, mas eu tô deixando a coisa acontecer. E ele está aqui, está me incomodando, mas vamos que vamos, né? É diferente de começar a inventar desculpa, atrasar, né? Adiar, eu vou fazer o estudo do mês que vem, né? Então, quando fala de medo, eu sempre tenho na minha memória esse mapa na cabeça, assim. E hoje, eu posso até às vezes escolher não enfrentar, né? Não lidar com medo, mas acho que eu já percebo isso, que eu estou esquivando da situação. Não estou mais dando desculpa de que aquilo ali não é bem o meu propósito, o meu caminho, então, portanto, eu vou pelo mais fácil, o mais confortável. Eu consigo ver que eu estou fugindo mesmo, né? E tá tudo bem, estou fugindo dessa vez, da outra eu lido com ele, né? E vamos que vamos. Acho que é isso. Obrigada, Alexandre. É importante, né, a gente avaliar, né, as questões. A gente também não pode ser um kamikaze, né, sai se jogando em todas as questões. É, é, essa questão do medo realmente passa por essa questão da análise e da avaliação, né? O medo precisa existir, né? Quando a gente transcende o medo, a gente não faz ele não existir. A gente passa por ele e, apesar de ele existir, a gente faz o que precisa ser feito. E aí é uma questão que eu já li e já escutei, passa exatamente por essa situação. A gente percebe que em certos momentos, independente do medo, algo precisa ser feito. Então, por mais que a gente tenha o medo, o receio, a insegurança, a gente precisa vencer, mas não é como a gente pode dizer, não é com aquela loucura, vou fazer de qualquer jeito e termina, sei lá, se ferrando todo. Eu vou dar um exemplo meu, que foi muito interessante, é algo bem físico e bem real. Eu tinha alguns gatinhos numa outra casa que eu morava, e eles sempre me traziam presentinhos vivos, né? Lagartixa, ratinho, sapinho, passarinho, nossa senhora, eu saía salvando tudo quanto era de bichinho. E aí, num dia, eu tô vendo a minha gatinha sentadinha de frente para um banco que estava numa quina da sala. E aí eu já pensei, tem algum bichinho que ela colocou aí. E aí, na hora que eu tirei a gatinha de lado e puxei o banquinho, não era um bichinho, não, era um lagarto desse tamanho. E eu não tenho medo de lagarto, eu tenho pânico. Então, o que que eu faço nesse momento, né? Puxa, eu tenho a compaixão pelos bichinhos, eu morava no mato, então eu sabia que eu estava no lugar dos bichinhos, eu não podia simplesmente matá-los e nem deixar a minha gatinha matar.
Então, eu peguei um saco plástico, joguei em cima do lagarto, ele começou a se debater e eu gritava. Enquanto ele se debatia, eu gritava, mas eu peguei ele no saco plástico e levei de volta para a natureza. Eu estava em pânico, eu estava com medo, porque é meio nojentinho, né? Sentir o geladinho do lagarto, lagartixa e tudo. Mas a minha vontade, a minha compaixão para que aquele bichinho pudesse estar ainda vivo foi maior e passou pelo meu medo. Então eu tive, assim, ainda assim, eu não fiz nenhuma loucura de repente agarrar o bichinho e apertar tanto que matasse ele. Então eu tive cuidado também de apertar o saco só no ponto suficiente que não machucasse ele. Então, é esse o medo, é essa superação que a gente precisa trabalhar, a ponto de que, por mais que exista, que esteja naquele momento, a gente tem que permitir que a nossa mente funcione a ponto de poder resolver aquela questão com, não vou dizer o máximo de eficiência, mas o mínimo de loucura, porque como que alguém poderia agir? Tem gente que pegaria, sei lá, uma vassoura e iria matar o bicho, pronto, resolve e deixa para lá. Então, é você buscar resolver uma questão que te incomoda, mas sem tão somente cometer uma loucura. Então, o medo é um mestre importantíssimo na nossa vida. Porque se não existisse o medo, olha que loucura. A gente subiria ali no parapeito da janela e ficaria ali brincando na boa, sem nem se preocupar em cair. E a gente pode correr o risco de cair. E precisa a gente passar por essa situação de risco? Não precisa. Mas se a gente não tem medo, se a gente não tem receio de, de, de passar por uma situação, a gente perde a oportunidade de entender o que é que essa situação veio ensinar para a gente. E eu acho que é muito importante a gente entender essas questões do medo, essas questões que o medo traz para a gente. Pronto. Mas não vou ser eu só que vou falar, não. Ótimo, que bom, né? Você resolveu pedir aqui para falar. Pode falar. Ô, Alexandre, super obrigada. Espero que você fale mais um pouquinho. Obrigada. Enéas, pode abrir o seu microfone. Boa noite, gente, tudo bem? Deixa eu só baixar minha mão aqui. Coisa rápida. Cadê? Opções. Baixar a mão. Então, talvez o Saulo não venha gostar do que eu vou dizer agora, mas a grande revelação desse satsang dele está no momento final do satsang, quando ele faz aquela cara de perdido, dizendo assim, esse satsang era sobre transcendência do medo. Mas ele faz uma cara de falei de uma pá de coisa, menos de transcendência do medo. A bem da verdade, estou falando isso por quê? Ele falou de medo uma vez só, no satsang todo. Falou de uma série de coisas importantíssimas, é claro. Mas ele falou do medo, por exemplo, numa parte lá em que dizia assim, se você edifica com medo, você tem como resultado mais medo, mais conflito, mais destruição. Tal. É preciso edificar com amor. A edificação da sua própria obra, do seu projeto de vida, da sua conduta de vida, do seu comportamento, tem que ser uma edificação cimentada com amor. Mas essa foi a única vez que ele falou de medo lá, durante o satsang todo. Provavelmente houve aí uma pequena armadilha, que é aquela história que a gente acaba criando também. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui, né? A gente cria um eixo de significado, né, para a gente falar sobre aquilo durante algum tempo, para esgotar aquela, digamos assim,
aquele flanco do conhecimento, né? Então ele deve ter criado, por exemplo, ou alguém criou o eixo de como lidar com o medo, né? Ou seja, transcendendo o medo. Então, dentro, provavelmente, dessa galeria de temática genérica, né, transcendendo o medo, né, ele fez um satsang sobre manifestação, como fazer, quer dizer, sobre o eu sou, o estar presente, a manifestação, tudo isso correlacionado ao despertar, que já não há mais tempo, são toques importantíssimos e urgentíssimos, e note que ele dizia a todo tempo, não há mais tempo, a gente tem que parar de brincadeira, e isso foi há 3 anos atrás. Esse é o detalhe importante também. Então, é claro que é um satsang atualíssimo, importantíssimo, mas ele não trata de medo, propriamente dito, né? Ele trata de outras coisas extremamente importantes também. Por outro lado, a gente está falando muito de medo também quando a gente fala de pessoas de segurança, e o Saulo também falou sobre isso nesse satsang, né? Eu sei disso. Então, houve alguns pontos de contato com a questão do medo, né? Mas aí é que está. A gente acaba refletindo aqui, já entrando de cabeça no assunto, que o despertar produz o destemor. O despertar produz o destemor. Você não precisa mais lidar com medo, porque quando você se ilumina, o medo já está fora da equação, né? Então, o desenvolvimento do destemor é automático com o despertar, até porque você é alçado por uma potência de amor energético e vai parar num páramo celeste da vida, em que você olha para baixo e percebe que é tudo uma grande peça de teatro, você é um dos peões, né? E beleza, tem que ir lá e cumprir, né, o combinado, mas no final das contas é para você não levar tão a sério assim tudo, mas ao mesmo tempo levar tudo muito a sério, né? Ou seja, preciso assimilar as lições do Bhagavad Gita, né? De Krishna falando para Arjuna, né, que era preciso que ele entrasse na guerra, porque isso tem a ver com preceitos espirituais que seguem leis, que têm que ser seguidas, etc. Mas eu queria dizer que a Carla nos deu belos exemplos de como lidar com medo, nos oferecendo sua disciplina, sua maestria individual. Eu costumo dizer que as pessoas têm uma história de Viasanga, né? E a Carla tem toda uma disciplina espiritual há anos. Ela é devota de Sai Baba e reza 6 da manhã, 6 da tarde, faz reiki, faz aquilo outro. Ela já tem uma responsabilidade para com a energia que ela gera, para com a luz que ela gera. Não, de repente não vai gostar que eu fale isso. Estou abrindo aqui porque antes de entrar na Sangha, ela já fazia coisas que hoje em dia todo mundo na Sangha poderia fazer, e se fizesse geraria uma luz, uma energia boa para a humanidade, etc, etc. Mas não é todo mundo que faz, não é todo mundo que consegue ter disciplina, né? Isso é uma questão de força de vontade também, né? E uma das coisas que ela está transcendendo hoje para nos dar o testemunho sobre a vida dela, a disciplina dela, é o medo dela de falar em público, é o medo dela de se colocar, entendeu? Foi uma coisa que a vida inteira ela teve que lidar, parece que não, ela não parece que ela, sei lá, eu não diria que ela tem esse problema, né? Fica se entregando direto aí, pela maneira como ela se coloca muito bem, eu diria que ela não tem esse tipo de problema, mas parece que tem. Se tem, eu acho que é melhor que falar que tinha, né? Porque ela já está se colocando muito bem, etc. E eu concordo com tudo que ela falou, né? Em relação, só para fechar aqui minha participação rapidamente, em relação à questão do ego, quando a gente busca proteger a alma, tá, na realidade, sob o mando do ego, né? Isso também é verdade, né? Porque existem regras espirituais que a gente tem que seguir de alguma forma. E uma delas diz que a gente tem que se esvaziar, que a gente tem que retirar o nosso ego do comando, né? Retirar a mente do comando, o ego do comando, para que isso efetivamente aconteça, para que a pessoa seja inundada pela energia do amor do Cristo, pela energia divina, né? Para que a energia suba, para que a energia desça, para que o fluxo energético adequado aconteça de qualquer forma e a pessoa consiga elevar-se, né? Iluminar-se, ascensionar e por aí vai, tá? O que isso tem a ver com o satsang do Saulo? Ele fala uma série de coisas importantíssimas, dentre as quais a necessidade do despertar, a necessidade de se ter um acolhimento maior a ideias espirituais, né? Enfim, na medida em que você tem uma prática, que você cria caixinhas, como ele fala, né? A gente está criando caixas que são desculpas, que são
subterfúgios que a gente cria para não fazer o que tem que ser feito. Ele avisa muito, o satsang dele é extremamente importante porque ele avisa muito, toca muito nessa tecla que é importantíssima. A gente se sabota o tempo todo, a gente se auto-sabota o tempo todo. A gente não faz o que tem que fazer por N razões, mas principalmente porque a gente fica se sabotando. Pegando lá o negócio, o troço lá no meu coração, e aquilo já vira uma caixinha na qual a gente vai colocar a possibilidade de ação, ela não acontece, e aquilo vira uma caixa que é enfiada numa gaveta e esquecida lá dentro. Tá? Então, pois é. Eu tive outro sentimento nessa aula, mas eu fiquei rindo muito da postura dele no final. De qualquer forma, eu vou. Não, tem uma de advogado do diabo aqui, né? Agora, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que assistir o satsang e ver quem é que está certo e quem é que está errado. Tá? Estou dizendo que ele falou um pouco de medo ali, está dizendo, não, o satsang inteiro foi sobre medo. Vamos lá assistir, gente. Tem que ir lá assistir. Tem que ir lá assistir, exatamente. É de propósito que eu queria essa história aqui. De qualquer forma, eu agradeço a paciência de vocês, né? Não quero ficar me estendendo muito aqui, já falei um bocado. Pediria a palavra do Saulo sobre o próprio satsang dele, né? Será que as nossas formas de interpretá-lo estão corretas ou será que a gente viajou muito na maionese? Hein, Saulo? O que você acha? Obrigado, Carla, pela oportunidade de falar no seu evento aqui. Tá? Você está indo muito bem, muito obrigado, querido. Um grande abraço. Então, um grande abraço a todos. Namastê. Eu que gostei agradeço, Enéas. O Enéas falou uma parte importante aí, nessa questão do destemor, que se o amor é o oposto do medo, né, que eu hoje eu não consigo sentir isso ainda, né, e eu não consigo ainda identificar o amor com a mesma facilidade que eu identifico o medo. Isso reforça para mim essa questão do mapa, né? Então, se eu acredito mesmo que num estado de iluminação eu sou, né, puro amor, livre de medos, então no momento em que eu identifico os meus medos e eu me coloco nas situações em que eu sinto medo, para eu olhar para isso, olhar para a situação, e aí não acho que tem tanto a ver com a questão se eu não tenho medo, eu vou pular da janela, não é bem isso, se eu tenho medo de altura, eu vou olhar da janela lá para baixo, né? Eu vou no Play Center e ficar rodando de cabeça para baixo, entende? Aí eu posso experimentar sem colocar meu corpo em risco, né? Minha vida em risco. Mas eu posso sim me colocar de frente para esse medo que eu sei que é uma ilusão, né? Ele está me indicando que eu não tenho amor naquele aspecto. Então, se eu consigo me colocar nessas situações, olhar para isso, até que em algum momento isso se torne natural, acho que é parte do processo. Alguém escreveu um tanto de coisa aí, mas eu sou monotarefa, se era para mim, eu não li. É isso. Na verdade, Alexandre, foi a Baia que está aqui também falando que o medo, para ela, está intimamente Não, então ligado à deixa ela abrir o microfone. autopreservação. Não fica lendo, não. Deixa ela abrir o microfone. Não, é porque ela disse que onde ela está, ela não consegue abrir o microfone. Então, eu vou passar aqui. E medo ligado à autopreservação do ego e de uma ideia que ainda tem daquilo que acredita que ela é. Bom, eu acho que é assim mesmo a questão da autopreservação. Eu queria ouvir de vocês sobre a frase que o Saulo coloca no final, mais para o final do satsang, que para mim falou sobre uma questão e que pode ser que sejam outras questões para outras pessoas, mas que eu acho que é interessante de trazer ela aqui. Ele fala assim: para você deixar de ser quem você pensa que é, para assumir o seu papel e verdadeiramente ser quem você é,
algo aí deve morrer. E ele ainda complementa, e você já sabe o que é. Para mim, pode ter certeza que é o medo, sim. Porque o medo, para mim, Ó, botou um óculos escuro aí, é isso mesmo, Saulo. É a chave exatamente para essa situação. Quando a gente aprende de verdade e a gente se transforma, o que o que estava sendo difícil para a gente morre na gente. E muitas vezes a gente fica fica preocupado com até com essa palavra morte, né? E muitas vezes a gente não entende que a gente morre todos os dias e a gente renasce todos os dias, porque cada dia a gente é uma pessoa diferente. E se a gente parar para perceber, a cada dia a gente vai enfrentando os nossos medos, a gente vai enfrentando as nossas dificuldades. Mas o mais importante que precisa acontecer é a tomada de consciência, de fato. A gente tem que perceber que a gente passou por uma situação, a gente superou essa situação e a gente cresceu, a gente se fortaleceu e evoluiu. E a gente percebendo isso, tomando essa consciência a cada dia, a gente dá um passinho em relação ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento. A gente tem que ter essa consciência, sabe, de que a gente está melhorando a cada dia, senão a gente para, a gente fica estagnado num momento, numa situação, e a gente perde todas as oportunidades de crescer. E enfrentar as situações passa sim pela questão de transcender o medo, porque o medo vai se manifestar nas pessoas das formas mais variadas. Cada um tem a sua forma de receber, de passar pelo medo e de transcender esse medo. Mas existem ferramentas que, inclusive, o Saulo colocou uma das ferramentas, ele apresentou uma das ferramentas muito interessantes, uma técnica de meditação, quando ele ensina a colocar as mãos no plexo solar, visualizar luz, muita luz nas mãos, e com uma das mãos ir retirando as dificuldades que saem naturalmente da gente. Quando a gente se conecta com essa situação e, e depois, no final, ele pede para receber, né, as dificuldades, para que ele possa transmutá-las, provavelmente em luz também. E a gente pode visualizar todo esse trabalho oferecendo, sim, as nossas dificuldades para que a gente possa transmutá-las em luz. E isso tem que ser um trabalho consciente, isso tem que ser um trabalho vivido mesmo. E quando a gente vivencia, a gente entende como que o jogo da vida acontece. Se a gente, se a gente enxerga as questões mesmo com os nossos olhos, com os nossos olhos de curiosos, de uma pessoa desperta, uma pessoa que está querendo despertar, pelo menos. Aí sim a gente passa a começar a viver. Eu quero começar a viver assim, porque eu ainda não passei por essa situação e eu estou me trabalhando muito para ter esse nível de consciência e, e me ajudar a evoluir. Eu acho que é por aí. E esses satsangs do Saulo
têm sido extremamente importantes para dar o direcionamento, para oferecer as ferramentas que a gente precisa exercitar na gente. A gente não pode usá-lo como uma muleta pura e simplesmente. A gente tem que usá-lo como um direcionador, como uma pessoa que está mostrando o caminho. E nós que estamos aqui na Sangha e tendo essa oportunidade de ter o direcionamento do Saulo, a gente tem que aproveitar ao máximo esse entendimento, que é uma grande oportunidade. E é só a gente que tem que agir. Tem uma outra passagem que ele fala aqui, também sobre, lá no Satsang, que ele fala, por que que continuamos atribuindo à questão externa tudo que somos dentro, e por que que a gente, sabendo disso, continua lidando da mesma forma com todos os acontecimentos? Por quê, né? Por quê? A gente continua perguntando, por quê? Por que que a gente, sabendo disso tudo, a gente continua batendo cabeça? Continua batendo cabeça. A gente é teimoso, né? Eu acredito que eu vou falar da minha parte. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma algum outro entendimento também. Eu acho que, no meu caso, é porque eu ainda não vivenciei, de fato, uma grande dificuldade que me forçasse a agir de uma forma diferente. Eu já vivenciei outras dificuldades que, se não fossem elas, eu teria me atrapalhado em muitas questões. Então, eu tive, sim, que enfrentar. E foram grandes, foram numerosas. Assim, para mim, foram dificuldades. Para algumas pessoas pode não ser. Como o Alexandre mesmo fala, né, que ele é uma pessoa de ação. Eu, muitas vezes, tinha dificuldade dessa ação, sabe, Alexandre? Eu ficava naquela decisão, vou, não vou, e olha que eu não sou libriana. Ficava, vou, não vou, o que que eu faço? Será que eu decido, não decido? Eu ficava no meio do caminho. Mas, graças a Deus, eu tive anjos que estiveram ao meu lado por muito tempo, ou por algum tempo, acredito que os anjos estão do nosso lado no tempo suficiente para que possa nos ajudar. E esses anjos me ajudaram a dar um empurrãozinho e romper com algumas dificuldades que eu pude ver hoje em dia eu posso olhar para trás e ver que eram dificuldades mínimas, pequenininhas, que eu alimentei como se monstros fossem, né? Então é isso. Eu entendi para mim que eu ainda continuei no momento anterior ao crescimento, porque ainda não havia um significado, de fato, para me fazer dar um passo à frente. Queria abrir aí para vocês, quem quiser falar sobre isso também, do porquê que a gente continua lidando da mesma forma com os acontecimentos, por mais que a gente sabe que a questão externa não é o que conta com a gente. Mar calmo não faz bons marinheiros, é isso mesmo, Saulo, é isso mesmo. A gente precisa passar pelas dificuldades para que a gente possa, inclusive, encontrar as nossas competências, né? As competências que estão escondidas. Eu vou abrir para vocês. O que é que vocês acham aí? Maria Fátima, gostaria de falar? Eu não sei se, como o próprio Saulo diz, né, que cada um está no seu perfeito estado, né, de evolução. Eu não acredito que eu sou a mesma pessoa, mesmo quando eu estou lidando com a mesma situação de novo e tomando as mesmas atitudes de novo.
a minha tendência é por me culpar, né? Poxa, eu estou lidando com isso aqui de novo, já consigo enxergar que eu estou, sei lá, vendo um medo, eu já consigo enxergar que eu estou fugindo dele, mas eu acho que assim, a própria percepção já é um mérito, vamos dizer, né? Então, o fato de eu, às vezes, estar vivenciando a mesma situação, mas estar enxergando ela com um novo olhar, mesmo que as atitudes sejam as mesmas, né? Eu acredito que eu já estou nessa evolução que você mencionou, né? Estamos sempre em evolução, e isso acho que alivia um pouco o sentimento de culpa, né? Não é para usar isso de muleta, né? Vou ficar pro resto da vida olhando para essa situação linda e fazendo a mesma coisa, mas eu já consigo olhar de formas diferentes cada vez que eu me coloco. De repente, às vezes eu me coloco na situação, né? Esse exemplo que eu dei. Eu tomo as mesmas atitudes, mas eu já estou me colocando propositalmente numa situação que me causa medo. Isso, né, já é uma atitude diferente, mesmo que a atitude perante ao medo seja igual. Então, é isso. Não sei se responde a questão aí, já esqueci qual foi. Não, legal, é isso mesmo, acho que é por aí sim. A, a Baia trouxe aqui a participação dela também sobre isso, dizendo, ela coloca um trechinho, é necessário deixar ir para que você surja de você mesmo. Eu estou atenta, eu estou aqui. Se eu estou aqui, eu sou a paz, eu sou a graça, eu sou a plenitude da vida em ação. Eu sou esse namastê que você fala. Então, eu não preciso de nada, nem absolutamente ninguém, para que eu seja eu mesma, para que eu viva a minha vida, para que eu seja mestre de mim mesma e verdadeiramente assuma o meu papel aqui nessa encarnação. Isso aí, profundo, né? Eu acho que é isso mesmo, tem esse entendimento. Esse trecho está no Satsang, né, Maia? Isso, exatamente. Tem muita coisa que ele fala, como o Enéas falou mesmo. É, depois que a gente tem o entendimento sobre a nossa consciência do medo, a gente consegue transcender, como ele estava falando aqui, tem uma frase aí que ele fala ali, ou que alguém disse, só rajada de glória com aleluia, né? Porque depois que você se abre na questão do medo, vem só, não são bênçãos, né? Como também o Enéas falou, vem o destemor. Então, na verdade, você passa pelas mesmas situações, só que sem se amedrontar. Você sabe que existe um problema, você sabe também que você tem que passar por ele. E aí você passa pela situação com mais tranquilidade. E aí, que foi que a Baia colocou? É como disse aí, a cada segundo um flash, o medo, pera, vem, mas chega uma hora que ele não paralisa mais. É isso. Porque as dificuldades, né, gente, sempre vão existir, graças a Deus. Se não existem as dificuldades, não há por que a gente se trabalhar para a gente melhorar, para a gente passar por uma situação melhor. Imagina se tudo fosse flores, né? Ia ser cansativo, né? Ficar pulando de nuvenzinha em nuvenzinha, só tocando arpinha, não ia ficar tão legal assim, né? E a gente precisa ter uma dificuldade, sim, para que a gente possa se superar. E, na verdade, a gente tem que entender que é tudo a gente com a gente mesmo. Tem nada a ver com outras pessoas. É a gente com a gente mesmo, porque muitas vezes, como também o Enéas colocou, a gente se sabota por muitas vezes. A gente se impede evoluir porque a gente acha que a gente não vai conseguir passar pela situação. Mas nós mesmos devemos
nos estimular e devemos entender que existe uma força dentro da gente que nos mostra que há sim possibilidade, entendimento e força dentro da gente para que a gente possa fazer o que tem que ser feito naquele momento. E aí a gente consegue fazer. Quando a gente consegue fazer, é só rajada de glória com aleluia. Gostei dessa frase, não sei por quê. Legal. Gente, eu acho que a gente passou aí por um- uma situação interessante para mim. Eu agradeço muito a vocês por me escutarem. Eu agradeço a Sanga, ao Saulo, a Sheina, a, a Baia, todos que ajudaram aí na parte da organização aqui dessa live e realmente facilitaram bastante para que eu pudesse seguir com esse estudo. Mas continua, lógico, a questão do receio e tudo mais, mas a gente vai enfrentando. E hoje foi um momento legal de enfrentar essa questão e vivenciar. Na verdade, o crescimento vai acontecendo quando a gente se permite vivenciar uma situação e uma circunstância. E agora, nesse momento, eu acho muito interessante a gente perceber que há possibilidade, na verdade, a gente tem que se colocar na fogueira. A gente tem que se queimar em alguns momentos. Mas é um fogo de purificação, que a gente retira o que não serve mais e a gente deixa limpo para que novos entendimentos, novos conhecimentos se apresentem. E tem uma última frase aqui, se ninguém mais quiser se pronunciar aqui, do Satsang do Saulo, que fala: é necessário deixar ir para que você surja de você mesmo. Bonito isso, né? Porque o que que a gente tem que deixar ir? Tudo que não nos serve mais. Tudo que precisa sair de nós. Porque na hora que a gente deixa ir, tem um ser muito bonito que surge e que aparece. E a gente só precisa, como o Saulo diz também, ser verdadeiramente consigo mesmo, respeitando toda a sua essência. Não é fácil, gente, não é nada fácil, mas é possível e vale muito a pena. Acho que é por aí. Ô, Saulo, fala uma coisinha aí, rapidinho. Abre aí, fala para nós. Tudo bem? Boa noite. Todo mundo me ouve? Sim, sim, ouvimos. Nossa, eu tô aqui numa varanda de uma casa antiga, aonde é a sede aqui da Estação 3, Caminho da Paz. Um frio, uma neblina que eu não consigo enxergar 3 metros para frente aqui de onde eu tô. Um frio gelado, 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 gelado. Uma neblina absurda. Mas muito feliz em ouvir a todo aqui que está sendo colocado. Se eu pudesse dar um apontar, e aí eu adorei a confusão que o Enéas tentou criar, só que na realidade a confusão ela já foi criada no próprio satsang. Porque quando o ser humano ele não está no amor, ele está no medo, que é o oposto ao amor.
Então, toda a formação da vida, os desenvolvimentos, os estudos, qualquer coisa que seja, ela vai sendo desenvolvida através do medo até com que se reconheça que o amor é, inclusive, luz e sombra, que é o próprio medo e que é o próprio amor, né? Que é tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E aí, dentro de toda essa história maluca, né, de que tudo é amor e tudo é medo ao mesmo tempo, por isso que é transcendendo o medo, para que transcender o medo? Para se perceber o amor, né? Em absolutamente todo o processo, em toda sombra, em cada passo. E para que realmente reconheça-se em si mesmo o próprio amor. Mas tem algo interessante nisso daí, porque existe a confusão do medo, que é a essência desse satsang, com o medo de barata. Sabe? O medo de barata, o medo de lagartixa, o medo de aranha, o medo de altura. Não é desse medo que se trata o satsang, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem de transcender a si mesmo. Então, é muito bonito, é muito lindo, eu acompanhei desde o início, principalmente a sua boa vontade. Carla falando, vou com medo, eu vou com medo e tô indo mesmo, e é isso mesmo que tem que ser feito, né? A gente vai se vencendo cada vez mais a cada dia, a cada momento, e E você vai ver, os próximos já vão ser muito mais simples, muito mais fáceis, porque você vai pegar na prática de velejar nesse mar revolto, né? Que a gente mesmo cria. E olha que Próximos. Claro, com certeza. Com certeza absoluta. Porque de que adianta a gente saber velejar se a gente não vai pegar num remo e remar, né? Então a gente tem que aprender a velejar, isso tem que ter uma utilidade para nós. Vocês deram azar que meu negócio é mão na massa. Então, vocês deram esse azar. Se vocês quiserem ficar sentadinho, rezando, meditando, não é comigo, não. A questão da transcendência na ação, né? Acho que a gente já falou muito disso por aqui. Eu fico muito feliz por tudo isso, de todo compartilhar de todas as percepções. Não tem certo, não tem errado, é estudo, cada um levanta a tua visão, traz essa visão, compartilhar essa visão, né, abrindo-se para a vulnerabilidade e isso traz frutos, né, frutos para nós, para todos nós. Tô vendo você se abanando aí, eu não sei, eu devo estar uns 13 ou 15 graus por aqui. Tô até assim, será que eu me abano um pouco? É porque o Estamos calor aqui, interno ainda existe, entendeu? ah, estamos aqui tremendo, tremendo, tremendo de frio, mas muito felizes e em paz. Obrigado. Namastê. Eu que agradeço, Saulo. Agradeço de coração a sua participação, que é importantíssima, e principalmente a sua presença aqui, porque me mostra uma diferença muito grande, principalmente como você fala essa primeira live aí, meu Deus do céu, o que é que vai vir pela frente? Mas tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar. Não é aquela questão de crescer, bora lá, crescer É, dói, mas bora lá, né? Bora lá. Bora. Como é que a Baia colocou, né? Tem medo, vai com mesmo, vai com medo mesmo, né? com medo Mas a minha mesmo. função é essa, é jogar todo mundo do precipício, porque senão a vida não tem graça não, pessoal. Tem que criar asas. Tem que criar asas e voar. E só reiterando aqui a oportunidade, né? Que a gente tem para nós e a gente compartilhar isso em Sangha. Eu já falo isso há alguns anos, né? Que o estudo de satsang ele ficou parado durante algum tempo, mas para mim, se não é uma das atividades mais importantes, é a atividade mais importante que a Sangha deveria tá percebendo, tá participando, né? Se inteirando cada vez mais. Então é muito importante que a própria Baia aqui presente, né? Representando o The Golden Walk, o Enes representando
a Sangha, eu representando, né, aqui o movimento, então demonstra essa importância, né, mas que a gente faça realmente um esforço pessoal para convidar cada vez mais pessoas para participarem desses estudos, porque esses estudos, eles trazem uma oportunidade, e aí quem é professor sabe, o professor aprende muito ensinando. Então, cada vez mais que se ensina, mais aprende. Cada vez mais que o conhecimento ele é compartilhado, mais ele se faz presente, mais entendimento surge. Então, para mim, o estudo de satsang, ele, se não é o mais importante, é um dos mais importantes movimentos que a Sangha faz e deveria fazer, e deveria ter cada vez mais importância. Então, eu já falo isso há alguns anos. A retomada dos estudos, para mim, é uma bênção, porque o conhecimento ele realmente só tem uma efetividade na nossa vida, no que a gente pode chamar de despertar ou qualquer coisa, quando ele é aplicado. E a gente aplica ele dessa forma. Parabéns, Carla. Obrigada, Saulo. Obrigada. É, é um momento importante, sim. Agradeço pela oportunidade e me coloco à disposição para o que for necessário. Eu não tenho muito a oferecer, mas o pouco que eu tenho é de coração. Sejamos nós a perfeita oferenda, querida. É isso mesmo. Tem mais alguém que gostaria de conversar com a gente ou abrir alguma questão? Eita, Alexandre, está trovejando aí. Gente, então eu agradeço mesmo pela presença de todos vocês, de todas as pessoas que se interessaram e que com certeza vai ter mais gente que vai vislumbrar e vai assistir em outro momento a gravação e que a gente possa ser uma sementinha, né, para plantar no coração das pessoas, na mente das pessoas, para que haja reflexão. Se não houver reflexão, não vai haver o movimento de despertar. E aí, quando a gente desperta, vou falar de novo, é só rajada de glória com aleluia. E aí a gente acaba, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um bom resto de segunda aí para todos vocês. Saulo, mais uma vez, obrigada pela participação. Muito obrigada. Obrigada, Baia.